Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado, violência, Estado, hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Bom dia! Hoje nós vamos falar de temas que são caros a quem estuda direito, a quem estuda ciência política, a quem se interessa aí por temas que durante essa semana, em especial durante a semana passada, ficaram muito em voga. Vamos falar aqui sobre censura, sobre lei de segurança nacional, sobre genocídio. No final das contas, qual a relação que tem esses três? Bom, a depender do que aconteceu na semana passada, em que o youtuber Felipe Neto, lembram dele? O grande Felipe Neto. O youtuber Felipe Neto, ele foi chamado a responder a um inquérito instaurado na Polícia Federal, sob a alegação, de ter cometido ali um crime contra a honra do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ao chamá-lo de genocida. Pois é, como se muita gente não estivesse hoje chamando o presidente da mesma forma. Pois bem, então no programa de hoje a gente vai trabalhar um pouco dessas questões e trabalhar mais um movimento do bolsonarismo, mais uma tática política que o nacional-populismo de direita está utilizando no país. A de criminalização da palavra, a de criminalização da opinião, pegando carona na prisão do Daniel Silveira. E vocês vão entender como é impressionante como esse pessoal ele inverte as narrativas, não é? Utilizam o mesmo argumento que foi utilizado pelo Supremo para prender o deputado Daniel Silveira, estão utilizando agora para prender os opositores do presidente que falam mal dele nas redes. Isso inclui não só o Felipe Neto, como o ex-candidato a presidente Ciro Gomes e diversas outras personalidades. Por sinal, na semana passada, 4 militantes foram presos, ou pelo menos detidos, por policiais militares do Distrito Federal, lá em Brasília, porque estenderam a faixa escrita Bolsonaro genocida. Foram levados até a Polícia Federal. Tá certo que lá na Polícia Federal eles foram liberados. A autoridade policial entendeu que eles não tinham cometido crime, uma vez que uma coisa é você cometer crime, outra é você estabelecer uma crítica política. Mas quem é bolsonarista aqui vai dizer o seguinte: mas eu faço crítica política o tempo todo. Quer dizer que crítica política só vale contra o presidente e não em relação a mim? Bom, veja bem, uma coisa é crítica política, outra coisa é você pedir intervenção militar e você pedir a ditadura, meu amigo. As pessoas não sabem diferenciar isso. As pessoas acham que sai da boca das pessoas qualquer coisa. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, a gente vai dar só uma paradinha aqui, dar uma olhadinha aqui num vídeo que reproduz exatamente esse momento aí esdrúxulo que envolve o Felipe Neto, na resenha da semana passada, para a gente poder fazer a nossa análise. É rapidinho. Dá uma olhadinha aí e vê o que você acha. Dá a sua opinião aí, você que está assistindo ao nosso canal. Dá uma olhadinha, porque a gente vai comentar muito isso hoje. Boa noite. Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder a uma notícia crime. E fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança
nacional. Quando a gente olhou um pouco mais a fundo, nós descobrimos que foi um pedido do senhor Carlos Bolsonaro, aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República, seu papai, de genocida. Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Um presidente que incentivou e incentiva a todos a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo desde o dia 1. Que provocou aglomerações, inclusive, em todos os momentos dessa pandemia. Que sabotou e sabota medidas dos prefeitos e governadores que tentaram fazer alguma coisa, por menor que fosse, contra a propagação desse vírus. Que condenou durante todo esse tempo o uso de máscaras e que se recusou a utilizá-las, exceto quando teve que viajar para Israel, aí obedeceu o pianinho. Um presidente que demitiu 2 ministros da saúde, médicos, que tentaram de alguma forma agir com o mínimo de decência para tentar enfrentar a Covid-19 no país. Que gastou milhões e milhões de reais em cloroquina, uma droga comprovadamente ineficaz no combate à doença. E que se recusou veementemente a comprar a vacina, quando foi oferecida no momento em que era mais importante de ter comprado. Recusou, inclusive, 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. E que sempre se posicionou contra a vacinação. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas. A imposição do medo. Que você tenha medo. Não só eu, você. Eles sabem que eu tenho como me defender. Eles sabem que eu tenho recursos para isso. Eles sabem que não vai dar em nada essa acusação completamente descabida, completamente ilegal. Mas eles querem propagar o medo. E um povo não deve jamais temer o seu governo. O governo é que deve ter medo do seu povo. Muito obrigado a todos que manifestaram apoio a mim no dia de hoje, 15 de março de 2021. Nós vamos vencer. Uau! Pois bem, nessa altura do campeonato, você já deve estar sabendo, né, que esse procedimento contra o Felipe Neto ele foi suspenso por determinação da Justiça. A própria Justiça entendeu aí se tratar aí de uma perseguição absurda, né, que foi feita aí com o Felipe Neto. Agora, o que interessa para a gente hoje é tentar entender o porquê, né, de se invocar a Lei de Segurança Nacional. Detalhe, lei essa que já está bem velhinha. A Lei de Segurança Nacional ela vem da ditadura militar. Na verdade, existe uma coisa que eu falo muito aqui nos nossos vídeos e que de vez em quando, né, a gente faz referência em relação ao tema da fragilidade da democracia brasileira. O quanto a democracia brasileira está fragilizada. Pois é, esse é um exemplo. Em verdade, desde a Constituição de 1988, a gente necessitava aqui de uma nova lei. Uma lei de defesa do Estado democrático. Uma lei em defesa da democracia. E não necessariamente uma lei de segurança nacional. Porque a lei de segurança nacional, ela lembra muito regimes de exceção. E, claro, esse tema vai ter também uma relação com a nossa dica de leitura hoje. Mas, por enquanto, o que eu posso adiantar é o seguinte. A Lei de Segurança Nacional, na verdade, nós tivemos várias leis de segurança nacional aqui no Brasil. Né? A primeira lei, ela data de 4 de abril de 1935, na época, né, do Estado Novo, em plena ditadura de Getúlio Vargas. Pois bem, a Lei de 1935, ela serviu para criminalizar um movimento específico
que foi definido historicamente como a Intentona Comunista. Esse movimento, que foi iniciado no Brasil, foi uma tentativa aí de insurreição, né, para uns golpes, com o apoio da União Soviética, com o apoio do Comintern, né, que era um comitê, né, secreto que fazia parte ali do governo soviético e que era interessado ali em fomentar, né, revoltas populares em vários lugares do mundo, revoltas comunistas. Esse movimento foi liderado aqui no Brasil pelo Luiz Carlos Prestes. E esse episódio da história pode ser romanceado e visto, por exemplo, naquele filme Olga, ou na obra, né, do Fernando Moraes, que é a biografia da mulher do Luiz Carlos Prestes, que retrata bem esse período. Bom, a gente sabe, quem pega um livro de história, sabe que essa revolta durou poucos dias. Ela foi sufocada em poucos dias. E essa lei ela serviu, então, para criminalizar e prender todos os opositores do ditador, no caso do Getúlio Vargas. Pois bem, com o passar dos anos, na República sucederam-se vários governos, né? Vargas caiu, depois voltou a se eleger democraticamente em 1950, mas aí você teve, né, vários governos com Juscelino e finalmente nós tivemos a ditadura militar a começar em 1964. E por que não teve lei de segurança nacional naquela época inicial da ditadura? Porque não precisava. Havia os atos institucionais, desde o ato número 1 até o AI-5, que foi, né, o ato mais violento e o que tolhiu todas as liberdades individuais. Então, gradativamente, os militares, o governo militar, através de seus atos institucionais, ele foi, né, demolindo o edifício democrático no Brasil até formalizar um regime de exceção por completo. Então, não precisava de lei de segurança nacional, porque já tinha esses atos. Aí o que acontece? Em 79, você tem a lei da anistia, 1979. Posteriormente, você tem o governo de João Figueiredo, né, que é o último governante militar. Né, o Brasil já está vivendo a fase da abertura política. Partidos políticos novos, como o PDT, o Partido Democrático Trabalhista de Brizola, e o PT, o Partido dos Trabalhadores de Lula, já passou a existir. Sendo que em 1983, em dezembro de 1983, 2 anos antes, um ano e pouco antes da redemocratização, você tem uma nova lei de segurança nacional, lei essa que foi recepcionada pela Constituição de 88 e que vigora até hoje. Pois bem, o que diz essa lei? Eu não vou ler ela aqui toda, né? Você pode pesquisar na internet, mas essa lei ela tem ali vários dispositivos, dentre eles aquele dispositivo específico que fala de crimes contra o presidente da República, dentre eles crimes contra a honra, ou seja, você caluniar, injuriar, insultar, né, xingar, né, ou difamar a figura do presidente. Pois bem, através desse artigo, né, é que o senhor Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, tentou valer-se disso para calar o Felipe Neto. Não só o Felipe Neto, né? Porque uma vez que esse inquérito, né, um processo estapafúrdio baseado na crítica do Felipe Neto, viesse a ter sucesso e o Felipe Neto viesse a ser condenado, isso abriria um precedente para que todos os youtubers, todos os manifestantes, pessoas como eu, que estou falando aqui com você, né, que criticam o presidente, pudéssemos ser processados e até presos. Que democracia, hein? Agora vamos ser bem objetivos na análise aí dessa lei. A Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170. Olha só. O artigo 26 dessa lei fala em caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado ou da Câmara, né? Então, veja bem, caluniar é o quê? É atribuir falsamente a uma pessoa a prática de um fato criminoso. Tá? No caso, né, atribuir ao presidente o crime de genocídio. O que é o genocídio? O genocídio é um crime, inclusive definido na nossa Constituição, que consiste no extermínio, na eliminação completa e absoluta de uma raça, de um povo ou de uma etnia. É muito comum, por exemplo, ser acusado de genocídio pessoas que destroem civilizações indígenas, matam aldeias indígenas
completamente. Garimpeiros, por exemplo. Por sinal, só tem um condenado até hoje no Brasil desse crime, que foi um garimpeiro que exterminou uma tribo indígena inteira lá na Amazônia. Então, o crime de genocídio, ele envolve isso. Genocídios clássicos que a gente teve na história, os genocidas famosos, a gente pode atribuir como, por exemplo, Adolf Hitler na Alemanha, que promoveu o genocídio dos judeus, né? Exterminou ali, né, milhões de pessoas, né, da religião judaica, da etnia religião judaica. Também podemos definir o genocídio em Ruanda, na África, não é? Assim como o genocídio na Guerra da Bósnia, onde a população de origem muçulmana também foi trucidada pelo Slobodan Milosevic, que foi processado e preso pelo Tribunal Penal Internacional e acabou morrendo na cadeia. Pois bem, então você tem aí, né, esses exemplos históricos de genocídio. O genocídio armênio, também um outro exemplo, né, uma população hoje que foi praticamente exterminada da Europa, não é? E que tem aí seus imigrantes até hoje lutando pelo reconhecimento, né, da sua etnia e do seu pertencimento cultural. Então, o genocídio tem a ver com isso. Agora, por que atribuir ao Bolsonaro, né, o crime de genocídio? Pelos mortos na pandemia. Na verdade, chamar Bolsonaro de genocida não significa, né, cometer um crime de genocídio. Por quê? Porque aí vem a definição do Código Penal do que seja o crime impossível. No crime impossível, existe algum elemento na prática delituosa que ele não existe, tornando, enfim, o delito impossível, seja, né, pela impropriedade absoluta do objeto ou pela impossibilidade do meio. O meio não proporciona que você consiga cometer o crime, o objeto ao qual se dirige seu crime ele não existe. Pois bem, é o que está acontecendo exatamente com o caso aí do Felipe Neto do Bolsonaro. Como, né, não existe objeto, ou seja, não existe ali, né, sequer um povo, uma etnia, né, um povo específico para você definir que esteja sendo morto objetivamente, dolosamente pelo Bolsonaro, não há sequer, né, em se falar em crime. Se, por exemplo, o Felipe Neto tivesse dito que o Bolsonaro é responsável pela morte, né, sei lá, dos Yanomamis que morreram trucidados, sei lá, a tiros ou a facadas, ou mesmo por vírus, mas que morreram na sua reserva lá, né? E que de alguma forma isso pudesse ligar a morte dessas pessoas ao presidente, aí sim, ele cometeria o crime do artigo 26, na minha opinião, tá? Mas como o Felipe Neto e várias outras pessoas na rede, elas falam de forma genérica, elas chamam o Bolsonaro de genocida de forma genérica, sem nem compreender o que é esse tipo penal, né? Na verdade, o que elas fazem é uma crítica política. O que significa isso? Chamar Bolsonaro de genocida significa apenas chamar a responsabilidade, né, o presidente para uma metáfora macabra. Porque se o genocídio é a morte de um povo ou de pessoas, por essa crítica, o Bolsonaro, com a sua omissão, com a sua incompetência ou com o seu negacionismo, ele estaria de forma indireta exterminando o povo brasileiro. Claro, isso é uma metáfora, tá certo? Ou seja, essa metáfora é, na verdade, a metáfora crítica. Ela serve para desmoralizar o presidente, né? Desmoralizá-lo politicamente. Mas essa metáfora ela não é o suficiente para afetar a honra, a reputação pessoal de um presidente, até porque, como o presidente é uma figura pública, ele está naturalmente sujeito à crítica. Pô, Macron é sujeito à crítica na França todo santo dia. O Joe Biden nos Estados Unidos da mesma forma. E qualquer presidente em um país democrático, ele está sujeito a, né, crítica. A não ser que, né, o Bolsonaro queira se comparar, né, ao rei da Arábia Saudita ou queira se comparar ao Kim Jong-un. Lá na Arábia Saudita e na Coreia do Norte. Né? Aí fica difícil, né? Agora, só para comparar, olhando essa mesma lei, já que a gente citou o artigo 26, se você quiser fazer uma pesquisa, dá uma olhadinha nos demais artigos que servem para criminalizar a conduta dos apoiadores do presidente. Ano passado você teve lá o caso dos 300 com a Sarah Winter e esse ano você teve o Daniel Silveira. Por que se aplicou a mesma lei? Leis, eu continuo crítico da Lei de Segurança Nacional, acho que é uma lei autoritária e já devia ter sido revogada. Mas enfim, a gente está falando aqui em termos de juridiquês, como é que ela pode ser aplicada e como é que o Supremo a utilizou.
Dá só uma olhadinha no que diz ali, ó. Eu estou aqui na tela também olhando aqui, ó. O que diz o artigo 22, que é o que lembra, né, aquelas carreatas que aconteceram no ano passado. Né? Carreatas que não pediam só a abertura dos estabelecimentos, carreatas de apoio ao presidente, negacionistas e que pediam intervenção militar. O que diz o artigo 22? Ó? Fazer em público propaganda, ó, de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, de discriminação racial, de luta pela violência de classes sociais, de perseguição religiosa e de guerra. Detalhe, a pena é de 1 a 4 anos, ou seja, essas pessoas, em tese, as pessoas que estão lá pedindo intervenção militar, se a polícia quisesse, a polícia poderia efetivamente prender em flagrante. E, claro, é um flagrante afiançável, as pessoas podiam pagar fiança e sair. Porém, elas estariam, pela leitura desse artigo 24, cometendo um crime. Ou melhor, artigo 22, desculpa, pelo artigo 22, elas estariam cometendo um crime. Tá? Agora, dá só uma olhadinha também no artigo 23, o artigo seguinte, que fala incitar a subversão da ordem política ou social ou a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas classes sociais ou as instituições civis. Olha só, aqueles que defendem que vão na porta de quartel defender que os soldados saiam dos quartéis e vão lá prender os ministros do Supremo, ou vão lá estourar um canhão lá, ou entrar com um tanque dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ora, meu Deus do céu, olha aí o que diz o artigo 23. Será que eu estou ficando maluco? Olha só. Então, também a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, meu amigo, você vê aí, meu amigo e minha amiga, meu camarada e minha camarada, você vê aí, né, que a lei vale para todo mundo, né? É o velho jargão do jurídico, né? Da eficácia erga omnes. Então, se a lei vale para todo mundo, pelo amor de Deus, essa lei aí é muito mais aplicada, né, para autuar os apoiadores do presidente do que de quem, né, chama o nosso presidente de genocida. Muito bem, então, feita essa digressão jurídica para explicar para vocês aí como é que funciona, né, esse esquema aí, de criminalização, vamos agora para a nossa análise política dentro da nossa dica de leitura. Como dica de leitura de hoje, vamos citar aqui um filósofo europeu que ele ainda vivo, que ele busca seguir a tradição aqui de outros autores clássicos, né, do século XX, como Foucault, né, Guattari, a própria Hannah Arendt. Né. Nós estamos falando do Giorgio Agamben. O professor Agamben, né, tem um livro clássico da sua extensa obra aí, né, entre política e estética, chamada de Estado de Exceção. Pois bem, o Agamben, ele é um autor muito lido, né, nos últimos anos, sobretudo após ali o 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas lá em Nova York, e ele procura justamente explicar a legitimação em Estados democráticos de instrumentos repressivos, né, e de instrumentos progressivamente repressivos que se tornam regra e que eram expedientes típicos de ditaduras que a gente conhecia no século XX e que hoje, em democracias ao menos formais, se tornam tão comuns. Né? Dentre eles, inclusive, o lawfare, a perseguição política através da lei, através de meios legais. Então, o estado de exceção de Agamben, né, é um estado permanente. Um estado permanente em que, apesar, né, das repúblicas se apresentarem como democracias, ao menos em termos formais, como é o caso aqui do Brasil, continuamente você vê aí um cerceamento de liberdades, um cerceamento da própria política, ou mesmo a utilização da repressão como uma forma de fazer política dentro, nos termos da democracia. Ou seja, como se, né, ao invés de um ditador se instaurar formalmente, né, e ditar, você tem setores autoritários da política que se valem, né, formalmente de instrumentos democráticos, como processos judiciais, por exemplo, ou com a utilização de leis, como o governo Bolsonaro está fazendo agora com a Lei de Segurança Nacional, e dessa forma, dentro desse teatro punitivo, estão ali querendo criminalizar e reprimir seus opositores.
Pois bem, a exceção, então, ela se torna um instrumento político. Ela entra no jogo. Entra no jogo, né, você se valer de expedientes autoritários. Aí você vai ter, dentro dessa discussão, um papo bem interessante, porque, veja bem, qual é a reação dos segmentos mais reacionários que têm um discurso repressor, mas que se sentem eles reprimidos? Você vai entender agora. Olha só, é muito comum você ver uma postura, né, de vitimização dos liberticidas, daqueles que são contra a liberdade, daqueles que pedem intervenção militar, daqueles que pedem fechamento de Congresso, daqueles que querem bater em ministro Supremo, como fez o Daniel Silveira, e quando são penalizados, se fazem de vítimas. Ou seja, é quando eles dizem que, né, governos ou pessoas estão sendo autoritários e eles estão sendo tolhidos em sua liberdade. Olha só, é quando a liberdade do outro só me satisfaz quando, né, me favorece. Na hora em que essa liberdade não me favorece, então para mim não é liberdade, né? Então, olha só que louco. Eu quero suprimir a liberdade do outro, porque ao pedir golpe militar, ao pedir intervenção militar, ao pedir regime de exceção propriamente dito, eu quero exterminar a liberdade. Agora, no momento em que eu, usando uma lei, né, de um período autoritário que eu defendo, essa lei me responsabiliza, né, e me prende com uma pena de 1 a 4 anos, naquele momento, né, eu sou vítima. Né? Eu sou vítima, né, eu sou vitimado e não quero ali ser atingido por aquela lei. Você imaginou o paradoxo? O paradoxo da cara de pau. Ou seja, ao mesmo tempo que eu defendo a repressão para os outros, na hora que eu sou preso ao defender a repressão, né, eu é que sou a vítima e eles é que são os repressores. Então, o Agamben, né, a teoria do Agamben, ela se encaixa perfeitamente nessa situação. Por quê? Porque leis de exceção dentro do regime democrático, como é o que acontece com essa lei 7.170, simbolizam muito bem isso, simbolizam o quanto a nossa democracia, né, apesar de já consolidada com a Constituição de 1988, ainda é uma democracia mal resolvida, ou, se for usar um termo da psicanálise, é uma democracia cheia de recalques. Há muitos recalques autoritários na democracia brasileira. E um desses recalques é uma legislação estranha, espúria, que foi recepcionada pela Constituição e que agora, em períodos tão estranhos e turbulentos como a pandemia, né, e sob a égide de um governo nacional populista, né, autoritário, de direita, de extrema-direita, agora, né, essas leis esdrúxulas são usadas como uma reação de reacionários, daí vem a palavra reacionário, uma reação de reacionários para reprimir quem eles não gostam. Sim, é verdade, porque a Lei de Segurança Nacional ela deve servir para reprimir os outros e não reprimir aqueles que pedem intervenção militar. É isso, porque quando, né, quem pede intervenção militar e é tolhido na sua fala, né, é chamado de, aquele que reprime isso é chamado de autoritário. Olha só que louco. E olha como uma inversão de valores total. Isso faz parte, inclusive, do período que a gente vive de pós-verdade, né, de inversão das verdades, de desinformação, de fake news. O bolsonarismo ele é tão pródigo em inverter narrativas que chegou a chocar a comunidade judaica brasileira e, né, o centro israelita aqui no Brasil pediu uma retratação do presidente, né, ao comparar, né, a conduta de governadores, né, em determinar o isolamento social, em determinar a restrição da liberdade de pessoas para prevenir o vírus, em chamar isso de nazismo. Pois é. Quem defende intervenção militar, quem defende o fim das liberdades, para o presidente não é nazista. Agora, quem defende que as pessoas se protejam do vírus e por conta disso defende medidas para que essas pessoas não saiam às ruas e defende o lockdown, o isolamento social, é nazista para ele. Percebeu a inversão de valores? Porque toda essa inversão de valores, a restrição de liberdade de pessoas no vírus, o próprio nome está dizendo, há um vírus, é uma questão de saúde pública provisória, é uma questão de emergência. Né? Aí vem aquela discussão do estado de sítio, que eu não vou entrar nessa discussão hoje. Mas, enfim, nesse momento, governadores ou prefeitos não estão sendo autoritários, estão agindo dentro, né, de um excludente. Dentro de uma situação, né, que exclui qualquer responsabilização de arbitrariedade, né, ou de abuso de poder. Por quê? Porque estão agindo dentro de um evento, de um cataclisma, dentro de um evento inédito, dentro de uma crise da saúde pública, dentro de uma pandemia, tentando evitar um caos, uma tragédia.
Então, nesse momento, é que é para garantir a segurança das pessoas, segurança que equivale à proteção, né? Porque uma coisa é segurança, outra é proteção, mas nesse caso, segurança e proteção se equivalem. As pessoas querem estar seguras e protegidas de um vírus. E por conta disso você tem lockdown. Então, você percebe a inversão, né? Aqueles que defendem o regime de exceção, no final das contas, né, querem, né, falar de liberdade para que pessoas possam ficar doentes. Falar de liberdade para que pessoas possam se contaminar. Falar de liberdade para que pessoas contaminadas, enfim, contaminem outras e acabem no hospital morrendo de Covid. Essa que é a realidade. Então, dentro dessa tragédia total que envolve o misto de negacionismo, burrice, ignorância, alienação, autoritarismo, mentira e inversão da realidade, é que a gente tem um presidente e seus filhos que agora, de forma sorrateira e, por que não dizer, escrota, tentam aí responsabilizar seus adversários, querendo criminalizá-los por injúria ou por calúnia contra a figura de um presidente, porque isso seria um crime contra a segurança nacional. Eu só digo uma coisa, eles não passarão. Enquanto não tivermos, né, segundo a Agamben, um resquício democrático nesse país, mesmo dentro desse estado de exceção permanente que a gente vive, há um espaço de resistência. Ao mesmo tempo que você tem um estado de exceção permanente, você também tem um estado, né, de resistência permanente. E é nessa resistência democrática, efetivamente democrática, valência da razão, é que nós também interpretamos a lei e buscamos interpretar a lei conforme a Constituição para assegurar liberdades e não para tolhê-las. Tá certo? Então, né, dito isso, para quem assistiu o canal até agora e não nos conhecia ainda, muito obrigado pela sua participação e atenção, né? Se gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude aqui a compartilhar aqui as nossas ideias, nosso programa. Acione o sininho para ser notificado, né, de novos programas que semanalmente vão surgir aqui. E, por favor, compartilhe a mídia ativista e progressista nesse país. Tá certo? Um forte abraço, um bom restante de semana e tudo de bom, apesar da pandemia.